as tuas mãos, meu Deus e meu eterno Pai, Criador de todo o céu e toda a terra. Toma a tua serva em tuas mãos, repreende agora, meu Pai, tudo aquilo, meu Deus, que esteja, meu Pai, em sentido contrário em relação à tua serva, toda obra, meu Pai, de engano, toda timidez, meu Pai, tudo aquilo que se porventura, meu Pai, o diabo tem lançado como seta contra a vida da tua serva, que seja agora neutralizada. Enquanto ela estiver aqui pregando, meu Pai, meu Deus, visita ali as filhas da tua serva, a neta, o marido, a casa, os bens, meu Deus, a vida, meu Pai, financeira e principalmente a vida espiritual. Meu Deus, e a saúde da tua serva neste momento entregue em tuas mãos. Que nada, meu Pai, venha frustrar o ministério da tua serva, que tu tem levantado com louvor, meu Deus, e sabe, meu Pai, o quanto, meu Deus, a tua serva tem lutado para que o nome do Senhor venha a ser glorificado através da vida dela. Meu Deus, usa ela tremendamente. E quanto a nós, meu Pai, que nós estejamos preparados, aptos a ouvir a tua palavra, para que nós guardemos dentro dos nossos corações e que lá faça morada em nome de Jesus. Aplaude a Ele. Aleluia. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Jesus. Confesso aos irmãos que eu estou muito nervosa. Não é pouco não, é muito. Que a gente chegar aqui na casa do Senhor e louvar o Senhor, para mim é muito fácil, entre aspas, porque eu sei que o Senhor me chamou para o adorar. E quando eu vejo Deus mudar a história da minha vida, no meu ministério, ainda não me acostumei, né, a ser chamada de missionária, a estar em cima do púlpito trazendo a palavra. Confesso aos irmãos que é diferente, não vou dizer estranho, é diferente. Mas Deus é bom, e Deus conhece os nossos corações, e eu sei que a palavra que Deus colocou no meu coração vai impactar o teu coração, amém? Nós iremos ler a palavra de Esther. Esther primeiro. Hoje a gente vai falar sobre duas mulheres. Aleluia. Vamos falar sobre duas mulheres. Aleluia. Já que a gente está no outubro rosa, vamos falar sobre mulheres. Mas vocês, homens, também peguem a sua metade, a sua parte, porque o Senhor também irá falar com vocês. Amém? Primeiro a gente vai ler Esther primeiro, 10 ao 12. Aleluia. Esther primeiro, 10 ao 12. Primeiro a gente vai ler. A igreja podeis assentar. A gente está acostumado a ler a Bíblia sentada. Podeis assentar. Aleluia. Todos acharam? Aleluia. Ainda tem gente procurando. Aleluia. Vamos falar de duas mulheres. Uma que foi fiel e outra que infelizmente perdeu a sua fidelidade por desobediência. Amém? Todos acharam? Glória ao Senhor. Esther primeiro 10. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou, aleluia, os seus 7 camareiros que serviam na presença do rei Assuero, que introduziram-se na presença do rei a rainha Vaste, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vaste recusou vir conforme a palavra do rei, por meio dos camareiros. Assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Agora você vai pular para Esther, capítulo 2, do versículo 1 ao 9. Passando essas coisas e apaziguando já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vaste e do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os seus servos do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei outras moças virgens e formosas,
E ponha-se o rei, oficiais em todas as províncias do seu reino, que ajuntem a todas as moças virgens e formosas na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, aos cuidados de Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e dele-se-lhes os seus enfeites. Capítulo 4. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vaste. E isto pareceu bem aos olhos do rei, e ele assim fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simeei, filho de Quins, homem benjamita. Capítulo 6. Que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados em Jaconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara a Adassa, que é Esté, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela de presença e formosa. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por filha. Sucedeu que, divulgando-se o mandato do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, aos cuidados de Hegai, também levaram Esté à casa do rei, sob a custódia de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele. Por isso se apressou a dar-lhes os seus enfeites e os seus quinhões, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Aleluia. Pula para o 15. Esther 2:15, do 15 ao 17. Chegando, pois, a ver de Esther, filha de Abail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quanto a viam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O 17. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e fez rainha, em lugar de Vaste. Até aí. Aleluia. Até aí. Aqui fala de 2 mulheres. E nesta noite eu quero falar de mulheres. Aproveitando que nós estamos findando o Outubro Rosa. Eu quero falar de Vaste, que foi uma rainha. Eu não sei como foi que começou a história de Vaste, né? Eu não me aprofundei, não vejo falar aqui na Bíblia como foi que começou. Se ela já foi rica, se ela já nasceu rica, não sei como foi a história de Vaste. Mas eu quero falar o fim da história de Vaste, para que a gente possa entrar no começo da nossa história. Porque o Senhor nesta noite, Ele quer mudar a história de mulheres neste lugar. Obrigada. O Senhor nesta noite, Ele quer mudar a história de mulheres neste lugar. Aleluia. A história de Vaste terminou no momento que ela disse um não ao seu rei. Rei o qual também era seu esposo. E hoje não está sendo diferente para algumas mulheres. O que eu vejo aqui nessa passagem, que quando Vaste disse não ao rei, que ele se enfureceu, claro, o rei já estava bêbado, eu creio, já estava ali naquela festa, né? Já estava em seu momento bem embriagado de beber tanto vinho. E ele queria apresentar sua mulher, a sua rainha, como a Bíblia fala, que era muito bonita, eu acredito. Eu acredito que aquelas mulheres de antes tinham uma beleza que talvez a gente não encontre hoje. Claro, isso eu não quero dizer que nós não somos bonitas, claro, somos lindas, perfeita para o Senhor. Mas Vaste negou aquele pedido do rei. Ele mandou 7 camareiros, não foi um só, não foram 7. Chamá-la para ir até o seu encontro, porque ele queria
mostrar que ele tinha uma mulher formosa, que ele tinha uma rainha formosa ao seu lado. Mas eu também não posso dizer como era a relação deles dois. Que muitas vezes nós queremos mostrar aos nossos esposos, companheiros, esposos quer mostrar a sua esposa, aos seus amigos, mas quer mostrar no momento importuno. Qual é o momento importuno? No momento que vocês estão mais chateados. Talvez aquele momento que você teve aquela briga, que você se chateou com seu marido. Aí é nesse momento que ele quer mostrar a esposa. Mas a esposa ainda não é aquela que está tratada pelo Senhor. Que mesmo com toda a chateação, ela mostra o caráter de serva de Deus. Como é o caráter de serva de Deus? Eu estou chateada com meu esposo, mas se chega alguém na minha casa, eu não preciso mostrar para ninguém o que eu estou passando. Porque o que passa dentro da minha casa só pertence a mim e a Deus. E ao meu esposo, porque é com ele que eu preciso resolver. Mas Vasti fez diferente. Ela mostrou a todos que ela não queria estar na presença do rei naquele momento. E o rei se aborreceu, se chateou. E ficou muito chateado. Pense um homem cheio já de vinho, alegre de tanto beber vinho, chateado. Eu posso imaginar a cena. Ele ali querendo fazer várias coisas e fazer, eu acredito que os seus setes ali, camareiros, estavam ajudando a dominar aquela situação. Ao ponto dele dizer: o senhor precisa tomar uma atitude. Já pensou se todas as mulheres recusar os seus esposos? Se todas as mulheres não quererem a presença dos seus esposos no momento que eles chamarem? Se todas as mulheres querer tomar rédea da situação de dentro dos seus lares? Porque o que eu entendo na palavra é que o homem é o cabeça. E o homem precisa tomar rédea dos seus lares. Nós mulheres somos ajudadoras dos nossos esposos. Tem momento que a gente quer, a gente precisa muitas vezes, mas não precisa com ignorância. Muitas vezes eu, na minha casa, por exemplo, eu preciso tomar algumas rédeas. Por quê? Porque eu tenho um esposo deficiente visual, então ele não resolve nada. Mas isso eu não quero dizer que eu tomei as rédeas sem ele saber. Eu preciso comunicá-lo. Preciso dizer: olha, esposa, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. Se ele concordar, a gente faz junto. Se ele não concordar, eu me recuo e vou orar. Eu me recuo e vou orar. Para ver se é verdadeiramente aquilo que Deus quer. E se Deus quer, daqui a pouco Deus move o pensamento dele lá e a gente faz. E hoje em dia tem sido diferente. As mulheres tomam a rédea de dentro de casa. As mulheres querem agir, querem fazer. E nós mulheres precisamos ser mulheres sábias. Vasti naquele momento não foi sábia. Porque ela poderia se vestir, se arrumar e descer. E ir até o encontro do rei. Ia até ele. Mesmo sem querer, ela poderia ter sido sábia. Se ela tivesse feito isso, a história dela não tinha sido dessa forma. Mas precisava acontecer assim. Porque lá na frente tinha uma pessoa que Deus precisava abençoar. Lá na frente tinha uma história que Deus ele precisava renovar. Lá na frente tinha uma mulher esperando, sem saber o que Deus iria fazer em sua vida. Tinha uma chamada Esther. Não tinha pai, não tinha mãe. Foi criada pelo seu tio Mardoqueu, homem que vivia humilhado na porta do palácio por Amã. Mas quando chegou o momento certo do Senhor abençoar, o Senhor fez acontecer. E às vezes é necessário Deus tirar uma coisa das nossas vidas, Deus tirar umas coisas dos nossos caminhos, para que Ele venha nos abençoar. Às vezes é necessário Deus fazer a separação, para que Ele venha juntar. E às vezes a separação dói. Eu acredito que o rei ele sofreu com a separação. Quem não sofre com separações? Todos nós sofremos, seja qual for a separação. Pode estar na pior situação, mas quando entra a separação a gente sofre. E eu acredito que o rei sofreu naquele momento. Mas o rei também não sabia o que Deus estava preparando para a sua vida. Ele também não sabia o que Deus estava preparando. Acredito eu que no momento que que o rei conheceu Esther, através de Esther ele também foi abençoado, porque ele teve uma mulher obediente, uma mulher sábia. Uma mulher sábia.
Porque quando chegou no momento dela defender o seu povo, ela foi sábia em defender. E hoje em dia nós precisamos defender a nossa família da garra dos inimigos, e nós estamos sendo tolos. Muitas vezes a gente está deixando escapar pelas nossas mãos. Mas por que, irmã Shirley, você fala isso? Porque muitas vezes a gente não quer orar, a gente não quer buscar, a gente fica sem força, a gente não quer mais clamar pela nossa família. Família é projeto de Deus. Família quem constituiu foi Deus. Então quem precisa ser sábio é Samuel e você. Eu sempre digo que nós mulheres somos a sabedoria das sabedoria das sabedoria. Por quê? Porque nós oramos mais, nós buscamos mais, nós jejuamos mais, nós doamos mais para a nossa família, nós nos preocupamos mais. Com isso eu não quero dizer que os homens não façam, mas a gente faz a maior parte. A gente sempre faz a maior parte, a gente sempre se preocupa mais com os filhos, a gente sempre se preocupa mais com o esposo, a gente deixa de se preocupar com a gente para se preocupar com os nossos. A gente deixa de cuidar de nós para cuidar dos nossos. E eu estou falando isso com convicção da minha história de vida. Muitas vezes eu deixo de cuidar de mim para cuidar do meu esposo, das minhas filhas e agora das minhas 2 netas. E não é fácil. Para nós mulheres não é fácil. Mulheres que têm filhos pequenos, precisam levar para a escola, precisam pegar da escola, precisam ir trabalhar, precisam voltar, precisam fazer o almoço, precisam lavar roupa, precisam ser sábia. Mas hoje em dia, eu fico triste de ver algumas mulheres. Eu fico muito triste por eu ser mulher, de ver mulheres que não estão sendo sábias. Porque muitas vezes as mulheres, em vez de querer fazer, ela manda outra fazer em seu lugar. E às vezes perde aquilo que tem para você, porque você dá lugar a outra a fazer. Mas no momento que chegou a vez de Esther, naquele lugar, Esther foi sábia. Quando chegou o momento dela se apresentar ao rei, ela não pediu nada. Mas teve um momento dela pedir, porque Deus ele estava preparando todos os momentos. Deus ele prepara momentos em nossas vidas que nós não entendemos. Deus ele tem preparado cada momento em nossas vidas, cada história, cada tintim, se nós percebemos. E muitas vezes, quando chegam os momentos, eu vou citar primeiramente os momentos das nossas percas. Nós reclamamos, nós murmuramos, nós gritamos, nós dizemos ao Senhor que não foi Ele, que não é dele, que não é para Ele. E você não sabe porque você perdeu aquilo. Você não sabe porque você está perdendo. Aí quando chega lá na frente, que você começa a ganhar, você vai entender por que foi que você perdeu. Eu tive que perder algumas coisas na minha vida. E a pior coisa que eu perdi na minha vida foi o meu filho. Mas hoje eu entendo que a perca que eu perdi há 5 meses atrás, o Senhor está me retribuindo agora. Hoje eu entendo que tudo que eu perdi lá atrás na minha vida, o Senhor ele está me dando agora. Porque nós precisamos esperar do Senhor. Nós precisamos esperar os momentos do Senhor. E muitas vezes a gente não quer mais esperar o momento de Deus nas nossas vidas. Mas irmã, está doendo. E ninguém é que não está doendo. Ninguém é que não dói. Quem é que não passa esses momentos de luta, de choro? Quem é que não perde um emprego, uma casa, um filho? Eu não sou a única e nem você. Quantas mães estão aí fora chorando agora neste momento? Quantas mães estão agora chorando, se lamentando? Quantas servas de Deus também estão perdendo seus filhos? Eu não fui a única e nem você. Esther, quando ela chegou diante do rei, eu acredito, eu passo para meditar assim na história,
Eu quero ver o rei sentado assim na frente de Esther. Pensa aí, Esther entrando diante do rei. Aquela mulher formosa, bonita. Como não foi a alegria de seu coração? Porque o Senhor já tinha preparado esse encontro. Deus, ele já tinha preparado o encontro de Esther para com o rei. E aquela tristeza que ele teve em perder Vaste, eu acredito que ali naquele momento ele nem lembrou da tristeza que ele passou com Vaste. Ele só ficou lembrando do momento que ele estava passando ali com Esther. E rapidamente ele tomou Esther como sua rainha. Rapidamente Esther foi abençoada. E através da bênção de Esther, ela pôde abençoar o teu povo. Através da sua bênção, você pode abençoar a tua família. Através da mudança da sua história, você pode mudar a história da sua família. Através da sua mudança de vida, sua mudança de caráter, você pode salvar os seus. Hoje eu estava me arrumando para vir para o culto e Vitória fez assim: minha mãe, eu queria ter coragem para ir lá te ver pregar. Eu disse: você não precisa ter coragem não. Você precisa voltar o amor de Deus no seu coração. Isso me alegra. Sabe por que me alegra? Porque quando eu dizia assim a ela: Vitória, vamos para a igreja. Eu vou nada, rapaz. Oxe, me deixa. E hoje ela sentiu o desejo de vir. Sabe por que ela sentiu o desejo de vir? Eu acredito porque o Senhor, ele tem transformado a minha vida. E para que Deus transforme a vida da sua família, você precisa pedir a Deus que te transforme primeiro. Porque muitas vezes a gente quer transformar os nossos, mas a gente não consegue se transformar. Muitas vezes eu quero transformar o meu marido, mas eu não consigo mostrar para ele que eu estou transformada primeiro. Muitas vezes eu quero transformar os meus filhos, mas eu não mostro para ele que eu mudei também, que eu estou transformada também. E como eu vou transformar os meus? Como eu vou mostrar mudança na minha casa se eu não tenho mudança? Eu estava lembrando hoje, lá no meu trabalho, que no mês de abril, eu entrei no meu quarto com meu esposo e disse a ele: filho, eu vou abrir 21 dias de jejum sobre a minha vida espiritual. Vou dormir na sala e você dorme no quarto. Porque quando eu abro o jejum, eu quero ficar purificada para o Senhor. Então a gente ora, entrega ao Senhor. Só que aprenda, você que está aí dizendo: eu vou fazer também, nos seus pensamentos. Antes de você abrir o jejum, deite com seu marido, faça a vontade dele e depois abra o seu jejum, para você não entrar no pecado depois e quebrar seu jejum. Porque é assim que a gente faz. Eu aprendi assim. E antes de eu abrir meu jejum de 21 dias, conversei com ele primeiro, porque meu marido é ímpio. Conversei com ele, ele aceitou. E eu abri 21 dias de jejum sobre a minha vida espiritual. Mais nada, eu disse a Deus que eu não queria mais nada, pastor, só a minha vida espiritual. Porque eu precisava de mudança em mim. E dos meus o Senhor cuidasse. E eu abri esses 21 dias, dormindo na sala e meu marido no quarto. Não deixei de lavar a roupa dele, não deixei de cuidar dele, não deixei de fazer nada. Apenas deixamos de dormir junto. E acredite, até hoje eu estou vendo a resposta do Senhor em minha vida. Até hoje eu estou vendo a resposta de Deus em minha vida, em tudo, por tudo. Aleluia. A mulher de Deus precisa ser sábia. Se não tem, peça a Deus sabedoria. Tem momentos que nós estamos passando lutas porque nós procuramos a luta. Tem momentos que a gente passa tribulações porque nós procuramos a tribulação. E nós precisamos ser sábia. Se o Senhor está dizendo que não é para fazer, não faça. Se não é para ir, não faça. Se não é para falar, não fale. Porque muitas vezes a gente quer falar e fala além da conta. Nós mulheres temos isso. Eu digo porque eu já fui assim. Hoje eu sou controlada. Consigo me controlar mais. Porque antes eu era terrível. E depois que acabou essa campanha de 21 dias,
Eu comecei a voltar a orar pela minha família. Toda quarta-feira aqui eu dizendo: Senhor, trabalha na minha família, porque eu sei que na minha vida o Senhor já trabalhou. E eu comecei a pedir ao Senhor. Isso eu abri no mês de abril. No dia 1º de maio eu recebo a notícia de quê? Da morte do meu filho. Pense aí. Você abre uma campanha pedindo a Deus pela sua vida espiritual. Mas sabe por que o Senhor permitiu acontecer? Porque era algo que estava impactando a minha vida espiritual. Mas irmão, você fala isso assim? Sim. Porque aquilo que impacta a sua vida espiritual, o Senhor, Ele tira quando você ora ao Senhor. Aquilo que te impede de fazer a obra do Senhor, se você pedir a Deus que você quer verdadeiramente fazer a obra do Senhor, Ele tira as pedras do caminho. Porque eu acredito assim. Ele tira as pedras do caminho para que você faça o querer e a vontade dEle. Mas você precisa querer fazer a vontade do Senhor. E depois que eu perdi o meu filho, o Senhor começou a trabalhar cada vez mais na minha vida espiritual. Não peço por vida financeira, não peço pelo meu casamento, eu não peço por nada. Somente pela vida espiritual. Eu não ia falar isso aqui hoje, mas o Senhor está mandando falar. Meu contexto era totalmente diferente, não tinha nada a ver com o que eu estou falando agora. Eu acredito que tem mulheres aqui que estão precisando pedir ao Senhor pela sua vida espiritual. Sabe por quê? Porque tem mulheres que estão sendo tolas dentro de casa. Mulheres que seus esposos até querem vir, sabe, para a igreja, mas a mulher fica sem sabedoria. O marido vem, chega aqui na frente, se reconcilia, e amanhã, que tem culto, a mulher diz que está cansada para acompanhar o seu esposo. Sem sabedoria. Aí o marido diz: eu quero ir, mas se ela não vai, eu também não vou. Mas isso não significa que eu tenho que ficar atrás dele, porque salvação é individual. Se ela não quer ir, eu vou. E se ele não quer ir, eu venho também. Você entendeu como é essa coisa? Porque eu sou assim. Meu esposo disse que não vem, eu digo a ele: mas eu venho, porque a obra de Deus é comigo. Vocês precisam se atentar para isso. A obra de Deus é com quem? Não é com você? Então procure fazer a tua parte com Deus, porque dos teus cuida o Senhor. E hoje, o que eu vejo mais, que me deixa mais chateada, é que a gente faz assim: vai, irmã, acompanhe seu esposo, ele quer ir. Ah, hoje eu não vou não, irmã Shirley, eu estou tão cansada. Eu ouvi isso de uma ontem, e eu fiquei chateada com isso. Nós precisamos ser mulheres sábias. Nós precisamos ter sabedoria, que às vezes a gente não tem. Nós não estamos tendo sabedoria. Naquele momento de Esther, quando aconteceu, o seu tio era muito, mas muito perseguido por Amã. E Esther ali, ela foi, eu vou dizer, consagrada. Eu não sei como é que fala a palavra. Pelo rei. Ela foi aprovada de ser a rainha daquele lugar. E no momento que ela foi aprovada para ser rainha daquele lugar, o Senhor tinha um propósito naquele lugar. O Senhor tinha um propósito na vida dela, de se transformar na sua história. A sua história, que era uma história, acredito eu, de fracasso, porque não tinha pai, não tinha mãe, era criada por um tio. O tio, acredito que não tinha aquela condição que ela precisava ter naquele lugar. E o Senhor abençoou a Esther, para que através dela, ela abençoasse o seu tio e abençoasse o seu povo. O seu tio, que era fiel, que vivia ali na porta do rei, mesmo sendo humilhado. Mas ele era fiel. Coisas que muitas vezes a gente não vê hoje no povo de Deus: fidelidade. Imagine se você fica triste de ver a infidelidade de alguém para com você. Imagine Deus, como é que não fica com a nossa infidelidade? Qual é a nossa infidelidade? Muitas vezes o Senhor está te mandando fazer algo, ir em algo, e você não faz. Você está sendo infiel a Deus. Você está sendo infiel para com Ele. Por exemplo, na obra do Senhor,
O Senhor manda você fazer algo que você não vai fazer. Coloca tantas desculpas, são tantas desculpas hoje. Você quebra a sua fidelidade para com Deus. Você quebra a sua fidelidade com você mesmo e com Deus. Porque um dia você disse a Deus que você iria fazer. Mas no momento que você tem a oportunidade para fazer, você dá não para Deus. Vasti, ela deu não para o rei. E veja o que foi que aconteceu com ela. Toda vez que eu dou um não para alguém, lá na frente eu também vou receber um não. Toda vez que eu dou um sim, eu também vou receber um sim. Porque aquilo que a gente dá é aquilo que a gente recebe. Mesmo se a gente perceber, muitas vezes passa, a gente nem lembra mais do não que a gente deu. E a gente recebe o não no momento que a gente mais queria receber um sim. No momento que você mais quer receber um sim, a gente recebe um não. E a gente não entende porque a gente recebeu aquele não. Quando Vasti deu aquele não, ela recebeu a sua recompensa. E qual foi a recompensa dela? Foi boa? Não. Foi uma péssima recompensa que ela recebeu. E no momento que Esther disse um sim, porque Esther foi até ali através do seu tio, eu acredito assim, de Mardoqueu, porque ela o respeitava. Nós precisamos ter respeito, coisa que muitas vezes a gente não está tendo. Respeito, sabedoria para lidar com as coisas. No momento que ela foi ali naquele palácio, talvez ela nem soubesse que era ela que ia ser a rainha daquele lugar, mas Deus ele já tinha preparado. Deus ele já tinha preparado para Esther. E chegou o momento que Amã, ele fez uma forca para enforcar Mardoqueu. E no momento que ele fez aquela forca, que Esther soube dessa forca para enforcar Mardoqueu, Mardoqueu mandou avisar a Esther dessa forca. Mas ali Deus já estava preparando a vitória daquele povo, sem o povo saber. Muitas vezes alguém está preparando a forca para você cair sem você saber. Muitas vezes a forca, sabe qual é a forca que muitas vezes a gente está passando? A forca da fofoca, a forca da mentira. É essa forca que a gente está passando. A forca de Mardoqueu era a forca verdadeira, onde ele ia ser enforcado. Mas a forca que hoje nós estamos vivendo é a forca da fofoca, da mentira, da traição. Muitas vezes você está confiando e você está sendo traído sem perceber. Mas no momento que você está sendo traído sem perceber, o Senhor ele está vendo tudo. Deus ele vê tudo. Deus ele está observando o seu caminhar para com Ele. Deus ele está observando as suas atitudes para com Ele e para com os outros. Porque não adianta você querer ter uma atitude para com Deus e com seu irmão. E com o seu próximo você faz o quê? Quer enforcar? Quer matar? E onde é que fica o seu Deus nesse momento, nessa história? Onde é que fica o nosso Deus? Se eu não tenho amor pelo meu irmão, onde é que fica o nosso Deus? E quando Esther soube daquele momento, o que foi que Esther fez? Ela foi uma mulher sábia ou ela foi uma mulher burra? Esther foi uma mulher sábia. Ela foi uma mulher sábia. Primeiramente, o que foi que ela fez? Ela orou. Pediu ao seu povo que orasse e que consagrasse. Palavra bonita, né? Consagrasse. Quantos estão tendo essa sabedoria de quando chegar as lutas, consagrar e orar a Deus para te dar vitória? Quantos de nós estamos fazendo isso? Muitas vezes a gente não quer fazer isso. A forca está ali armada, o irmão está se levantando, o marido está se levantando, o filho está se levantando, e a gente, em vez de ser sábia, botar no joelho, consagrar, orar ao Senhor, pedir resposta, nós queremos bater de frente. Nós queremos bater frente a frente para ver quem é que vence. Mas não é assim que o Senhor quer. Esther foi uma mulher sábia, botou o seu povo para orar. E no momento que ela orou, consagrou o Senhor, que ela chegou até o rei, pediu permissão, aleluias, para ter um encontro com ele junto com Amã.
aquele que mais perseguia o teu povo, aquele que mais perseguia Mardoqueu, que era o seu tio, que o criou, que ela tinha como pai. Que ela teve essa sabedoria diante do rei, orando ao Senhor, porque quando a gente ora ao Senhor, Ele nos dá sabedoria para lidar com a situação. Mas se você não ora, você fica que nem tolo, enfiando as mãos pelos pés, sem saber como tomar a rédea da situação, sem saber como tomar a rédea, como tomar atitude. Por isso que é necessário você estar orando. Mas irmã, eu oro tanto, continue orando. Uma hora a sua vitória vai chegar. Uma hora o Senhor irá responder as tuas orações. Mas irmã, eu consagro, eu oro, continue, não desista, não desanime. Porque se Mardoqueu mandasse a notícia para Esther e dissesse a ela tudo o que estava acontecendo, e ela dissesse tudo bem, e descansasse, ficasse lá na sua beleza, na sua plenitude, desfrutando do seu bem, esquecesse do seu povo cá fora, do seu tio, que criou como filha, o que iria acontecer com aquele povo? O que iria acontecer com Mardoqueu? Mas ela não. Ela, vamos guerrear. E guerrear não é guerrear com espada, é com palavrões, é com guerra não, de tomar a frente, querer combater de frente. Não, guerrear é no joelho, guerrear é na oração, guerrear é pedir a Deus direção. Guerrear é isso. Guerrear é pedir ao Senhor que te dê estrutura para suportar as tuas lutas. Porque muitas vezes a gente não tem estrutura, a nossa estrutura termina desfalecendo. As lutas são tantas que querem nos abafar. E se você não pedir ao Senhor que te dê suporte, estrutura, que te ensine a guerrear, realmente você não irá conseguir. Porque com os nossos braços a gente não consegue nada. Com as nossas forças a gente não consegue. Com as nossas forças a gente não vai conseguir. Mas você é servo e serva do Deus Altíssimo. Um Deus que pode e vai te dar vitória no momento que você começar a guerrear com Ele em oração. No momento que você começar a guerrear com Ele em jejum sobre a tua vida. Entenda uma coisa. Para você vencer uma luta, porque para eu vencer as minhas, eu preciso fazer isso. Para eu vencer as minhas lutas, para você vencer as suas lutas, antes de você orar por qualquer pessoa, por qualquer coisa, apresente a sua estrutura, a sua vida a Deus. Porque se você tiver com sua vida, sua estrutura lá embaixo, você não vai conseguir nada. Mas no momento que você se levanta, que você começa a orar pela sua vida, pedir: Senhor, me fortalece, Senhor, me dá sabedoria. Deus trabalha na minha estrutura. Deus começa a trabalhar, Deus começa a mover, e Deus começa a fazer na tua vida. Aí Deus começa a modificar a tua história. Deus, Ele começa a mudar a tua história. E quando você perceber, a tua história está toda mudada. Porque a minha está sendo assim. Mas para isso você precisa guerrear com o Espírito Santo de Deus. Não adianta você ficar me contando a sua história, nem eu te contando a minha. Nem você ir para o seu vizinho contar a sua história a ele, porque ele não vai poder fazer nada por você. Infelizmente, ele pode até te dar um conselho. Ele pode até te escutar por ser educado, querer te dar um conselho. Talvez seja um conselho bom, um conselho ruim. Mas o melhor conselho está no seu joelho. O melhor conselho está no seu joelho dobrado. Não tem resposta melhor. E a resposta de Esther veio no joelho dobrado. Pensa aí, um povo inteiro orando, consagrando pelaquela causa. Você já imaginou? Quantas pessoas na sua família servem a Deus? Quantas pessoas na sua família dobram os seus joelhos? Talvez só tenha você, como na minha casa só tem eu. Mas ainda assim, não cesse de dobrar os seus joelhos, de clamar, de buscar a Deus resposta.
Mas o Senhor, eu estou cansada, meu Deus. Eu também estou, muitas vezes eu também me canso. Não é fácil. Você tem que estar pagando preço por pessoa que muitas vezes você ora assim e diz assim, não quer nada. Mas é necessário você pagar esse preço, porque um dia alguém pagou por você. Um dia alguém pagou por mim. E não foi fácil o preço que pagaram pela minha vida. Meu avô morreu, mas ele sempre disse, ainda que eu morra, ainda saberei. Ele disse, como meu avô, se o senhor está morto? Mas alguém vai saber que Deus, ele trabalhou na sua vida. Você não vai morrer antes de servir a Deus. O meu avô, ele sempre batia na mesma tecla comigo. E eu dizia, que nada, meu avô, me deixe. E hoje, onde é que eu estou? Não é diferente na sua vida. Alguém lutou no joelho por você. Você não veio porque você quis vir. Às vezes a gente diz, eu vim porque eu quis. Não é. Porque quando a gente está lá fora, tudo é muito bom e agradável. Tudo é muito gostoso. E é difícil a gente querer entrar essas portas. Eu tiro pelas minhas filhas. Que às vezes eu chamo, eu digo, bora. Aí às vezes ela diz, eu vou, mas depois diz, não vou não amanhã. E ficam. Me chateia? Claro que sim. Mas eu tenho que fazer o quê? Orar, pedir a Deus que toque no coração delas para que elas retornem para a presença do Senhor. Não é nem por força e nem por violência. Nós precisamos ter sabedoria. Nós precisamos ter sabedoria do Senhor. Se não tem, peça. Mas irmã, eu vou dar uma surra, não adianta. Não adianta, porque ele vai chegar aqui aborrecido, chateado e não vai ouvir nada, ainda que escuta, não vai entender. Então você precisa pagar o preço na oração, no jejum. Você precisa pagar o preço na sua família, pela sua família. Famílias que estão sendo separadas, famílias que estão sem estrutura. Maridos que não falam com a esposa dentro de casa, esposa que não fala com o marido, filhos que não se falam dentro de casa, irmãos. Graças a Deus desse mal eu nunca morri, que meus 3 filhos sempre foram muito unidos. E eu sempre oro a Deus que continue assim. Sempre oro a Deus que continue assim, unidos. Porque a pior coisa é irmão brigando com irmão dentro de casa. A pior coisa, eu acho que para uma mãe e para um pai, principalmente para uma mãe, é ver seus filhos guerreando dentro de casa. E muitas vezes a gente não tem sabedoria, a gente começa a falar coisas que, em vez da gente acalmar a situação, a gente agrava a situação. Porque um diz, você gosta mais dele do que de mim. Não, você gosta mais dela do que de mim. E onde é que está a sua sabedoria de mãe? Nós precisamos ter sabedoria. Nós precisamos, irmãs. Se um errou, o outro errou, senta com os dois, corrige os dois. Ainda que um esteja mais certo do que o outro. Porque aí você não perde sua razão diante deles. Mas hoje em dia não, hoje em dia há disputa. Porque fulano é melhor filho do que ciclano. E Deus lá de cima observando, o diabo aqui de baixo aplaudindo. Eu sempre disse, meus filhos, vocês 3 para mim não tem diferença. Todos 3 é um. Todos 3 são iguais. Não importa se é homem ou se é mulher, o que é. Todos são iguais. E nós precisamos tratar nossos filhos iguais. Porque tem muitos jovens, eu falo isso porque eu trabalho com jovens. Tem muitos jovens que eu converso e que olham para mim e falam assim, minha mãe disse que não gosta de mim. É mesmo, é. Eu conversei com um que eu chorei junto com ele. A minha mãe é crente pró. Ó que coisa. A minha mãe é crente pró, mas ela disse a mim que não me suporta. Que crente ela é? Como é que a mãe diz que é crente e olha para o filho e diz que não suporta o filho? Como é que pode botar o joelho no chão e dizer que está orando pela salvação do filho se ela ainda não está salva? Se ela ainda não está liberta? Porque uma mãe dessa para mim não está liberta. Porque uma mãe olhar para a cara do filho e dizer que não suporta o filho dizendo que é crente, ainda que ela seja ímpia, ela precisa amar o seu filho, porque foi ela que teve ele.
Ah, mas meu filho é assim, assado, não importa. Meu filho fazia horrores, mas eu amava o meu filho. Pense numa mãe que amava o filho, era eu. Uma que eu só tinha ele de homem. E eu era apaixonada pelo meu filho. Mas nem por isso eu deixei que Deus deixasse ele empatar a obra de Deus na minha vida. Entendeu? Nem por isso eu permiti que o Senhor deixasse que ele empatasse a sua obra na minha vida. Porque às vezes a gente ama tanto, o amor que a gente tem é tanto pelo filho, pelo marido, pela esposa, pelo não sei quem, não sei quem. E aquele está impedindo a obra de Deus na nossa vida, mas o nosso amor é tanto que a gente consegue deixar. Porque a gente não se desgarra. E a gente não pode ficar agarrado em nada. A gente precisa se desprender, amar, mas não se prender àquele amor. Cuidar, mas não deixar que aquele amor empate a sua obra com Deus. Não deixar que aquele amor de mãe, de esposa ou de esposo, ou de filho, empate a sua obra com Deus. Porque os meus filhos e meu esposo nunca empataram a obra de Deus na minha vida. E a gente precisa aprender isso. Nunca deixar que ninguém empate a obra de Deus na sua vida. E se estiver empatando, bote no seu joelho que Deus ele vai tirar todo empate. Mas irmã, Deus vai matar? Não sei. Quem sabe é Deus como é que ele vai trabalhar. Eu não posso te dizer o que Deus vai fazer na sua família, com os seus. Eu sei o que Deus está fazendo na minha família. E ainda assim eu não sei tudo o que Ele quer fazer. O que Ele vai fazer ainda. Ainda assim eu não sei tudo. Eu só sei de uma coisa. Que eu tenho orado para que Deus ele trabalhe na minha família. Só isso. Agora como é que Deus vai trabalhar? Eu não sei. Eu não sei se Deus ainda vai permitir que alguém desça a sepultura. Eu não sei se alguém vai, sei lá, se Deus vai fazer alguma coisa que, não sei, que seja extraordinário para mim. Eu sei que tem causas que são tão impossíveis para nós. Aquela causa ali para Mardoqueu, ele achava impossível para ele. Mas no momento que ele se juntou com Esté, o teu povo, ficou possível para Deus. A causa que para você está impossível hoje, se você colocar no seu joelho, se torna possível para Deus. A causa que você acha que não tem mais jeito, talvez seja um filho, talvez seja um marido, talvez seja uma esposa, talvez seja um irmão, talvez seja um cunhado, talvez seja quem for. Está impossível, irmã, na minha vida eu resolver esse problema. Mas quando você coloca no seu joelho diante de Deus, se torna possível. Entendeu? Aleluia. Tudo que nós colocamos diante do Senhor se torna possível. Porque aquilo que é possível a gente fazer, o Espírito Santo nos dá a direção. E nos ajuda, nos instrui como fazer. Mas aquilo que é impossível, para se tornar possível, você precisa primeiramente entregar a Deus. Mas vou te ensinar uma coisa que muitos não fazem. E fazem errado. Eu estou com a causa impossível, não estou? Exemplo. A minha causa impossível antes era o meu filho. Para mim, a situação para resolver era impossível. Totalmente. Eu não podia, eu até tentava. Muitas vezes. Descia as bocas de fumo, não tinha hora, não tinha instante para tirar ele de lá. As madrugadas não tinha instante, eu não tinha medo, eu ia sozinha em Deus. Aquela situação para mim era impossível. Mas chegou o momento que o Senhor disse: essa causa, se você colocar somente nas minhas mãos, vai se tornar possível. Porque eu entregava na mão do Senhor, mas quando algo vinha acontecer, eu tirava. Como é que você tira algo da mão de Deus? Você entrega o Senhor, aí Deus ele começa a movimentar. Exemplo, muitas vezes eu estava em casa e chegava alguém para tentar fazer algo com ele. O que eu fazia? Tomava a frente para não fazerem.
eu, mãe, olhava pelo meu lado maternal. Eu tomava frente, porque eu não queria aquela situação. Mas eu estava orando para que Deus ele agisse. Uma vez caiu doente, eu, mãe, Deus falou comigo que iria colocar enfermo. Eu, mãe, com meu sentimento materno, orei para que Deus curasse rapidamente. E Deus fez o quê? Curou. Porque Ele é Deus e Ele escuta as nossas orações. E Ele atende os nossos clamores. Eu tirei da mão de Deus mais uma vez. Porque eu estava pedindo para que Deus agisse, para que a situação fosse mudada. Eu oro para que Deus ele liberte o meu esposo. E Deus muitas vezes quer fazer. Aí Deus começa a movimentar. Eu começo a orar para que Deus ele bote a mão. Como? Às vezes cai doente, eu oro para que Deus cure. Mas eu não sei o trabalho de Deus lá na frente. Muitas vezes, quando Deus quer trabalhar na vida dos nossos, Deus coloca uma enfermidade em cima de um leito, para que lá naquele leito ele venha entender que Deus é Deus. Mas aí a gente não entende o trabalho de Deus, a gente começa a orar desesperadamente para que o Senhor ele venha curar. Aí aquele fica curado, porque Deus permitiu a cura acontecer, volta e faz tudo de novo, faz pior. Porque você tirou, botou a sua mão em cima da mão de Deus. Aí Deus tirou a dele e você ficou com a sua lá. Aí você volta a pagar seu preço tudo de novo. Mas no momento que você entrega e descansa no Senhor, entreguei, descansei. Ô irmã, é difícil, totalmente. Descansar no Senhor por um problema que você está passando é muito difícil. E às vezes o problema é tão grande que você não consegue descansar momento nenhum. Você perde sono, você fica estressada, você desconta seu estresse em cima de qualquer um que vê pela frente, porque muitas vezes você não consegue controlar. Mas no momento que você começa a pedir ao Senhor, colocar o joelho no chão e começa a pedir a Deus que tranquilize o teu coração, para que Ele comece a trabalhar, que descanse o teu coração. Aí o Senhor começa a trabalhar. E quando Deus começa a trabalhar, você começa a descansar totalmente. Porque eu comecei a descansar meu coração. Disse: Senhor, até aqui basta, porque eu não suporto mais. De 2019 para 2020, no final do ano, eu disse: Deus, foi até aqui, para mim basta. Aí passou 2020 todinho, e eu dizendo: Senhor, foi até aqui que para mim basta. E no final de 2020 eu disse a Deus: foi até aqui para mim, Senhor, porque eu não suporto mais. E entrou 2021, e eu só dizia isso com Ele. A minha oração com Deus era só essa: Senhor, basta. E eu precisava de um basta do Senhor. E em 2021 o Senhor Ele deu um basta, porque eu descansei no Senhor. Nós precisamos descansar no Senhor, porque nós crentes estamos muito agitados. A nossa agitação está sendo tão grande que está impedindo o trabalhar de Deus em nossa vida, em nossa família. A nossa agitação está sendo tão tremenda em nossos pensamentos, em nossos corações, conosco, que a gente não está conseguindo deixar o Senhor trabalhar, o Senhor operar em nossas vidas, em nossa família. Se Esther não entrasse ali naquele propósito de oração e jejum, o que seria daquele povo? Mais uma vez eu te pergunto: o que seria daquele povo? Mas ela entrou com Deus, e nós precisamos entrar com Deus. Porque é isso que está nos faltando: entrar com Deus. O entrar com Deus é você descansar, mas descansar de verdade. Porque às vezes a gente fala: eu descansei, irmã, mas não descansa. A mente continua atribulada, a agitação continua a mesma. Chega na casa do Senhor, não consegue ficar quieto para ouvir a pregação, não consegue ficar quieto para ouvir um louvor, não consegue fechar os olhos para orar.
a sua agitação continua a mesma. Porque você está deixando a situação te sufocar. Ontem o pastor falaram aqui sobre servo de Deus que está com depressão. Eu perdi uma amiga, tem pouco tempo, crente, que se matou com depressão. No momento que ela ligou para mim, que ela falou que ia fazer isso, eu não acreditei. Eu disse, irmã, vamos orar. Eu não consigo mais orar. Onde é que está o problema? Eu não consigo mais orar. A palavra é essa: eu não consigo mais orar. Ou eu não quero mais orar. Eu não consigo, eu não tenho forças. Comece a falar diferente, comece a agir diferente. Eu posso, eu vou me ajoelhar. Ainda que eu me ajoelhe e não fale nada, somente chore. Mas diante do Senhor você está derramando as suas lágrimas e Ele está entendendo. Mas se você ficar o tempo todo, eu não consigo, eu estou fraco, fica que nem coquém. Meu pai criou muito desses bichos, eu tinha um ódio terrível. Ficava o tempo todo gritando, eu estou fraco, estou fraco, estou fraco. Ô ódio que eu tinha. E tem muitos crentes que estão assim, o tempo todo dizendo que está fraco. E onde é que a palavra diz que você tem que permanecer fraco? Você tem que permanecer fraco ou forte? Você precisa ter o espírito forte para lutar pelas suas guerras, pelas suas batalhas. Precisa buscar força da onde não tem forças. Ô irmã, eu sou tão novinho na fé, mas se você não começar a buscar agora, a sua fé vai esmorecer. Se você não começar a orar agora, a buscar agora, a sua fé ela não vai crescer, ela vai diminuir. Eu estou orando dentro de casa, não está não. Nós precisamos congregar, estar juntos, um orando pelos outros. Aqui é o lugar onde você ora pelo seu irmão e seu irmão ora por você sem você perceber. Aqui é o lugar onde um intercede pelo outro sem perceber às vezes que está intercedendo. Então você precisa estar forte, mesmo que o seu corpo esteja fraco. Mas irmã, eu estou cansada, eu também estou. Hoje foi um dia de luta naquela escola. Tive uma tarde atribulada, Neemia. Mas aquela escola hoje foi a tribulação. Você soube, não soube? Foi uma tribulação no meu trabalho hoje. Eu disse, Senhor, foi terrível. Mas mesmo na sala de aula ali, eu comecei a clamar a Deus e dizer, Deus, muitos aqui, Senhor, são jovens, meu Pai, e não precisam estar passando por isso. Porque o inimigo tem cegado os nossos jovens, tem tirado a vida dos jovens. E nós estamos fazendo o quê? Cansados. Nós estamos cansados de orar. E nós não podemos desfalecer nas orações. Nós não podemos desistir de orar, de clamar, de buscar. Mas irmã, não é nada meu não, mas ore a si mesmo. Porque o Senhor, Ele escuta as tuas orações, os teus clamores, Ele atende. Ore a si mesmo, porque os nossos jovens estão precisando das nossas orações. E nós, servos de Deus, estamos cansados para orar. Não consigo mais orar. Sabe que muitas vezes eu falo, me perdoe se eu estiver errando. Eu digo que somos crentes egoístas. Somos, muitas vezes. Por quê? Porque nós entramos aqui, hoje é culto de família. Eu vou orar somente pela minha família. Mas às vezes eu saí, deixei um vizinho do meu lado, discutindo, brigando na tribulação. E eu ouvi tudo que estava se passando na casa do meu vizinho. Mas eu vou chegar aqui e vou esquecer da situação que eu deixei lá com o meu vizinho, porque eu sou egoísta. E vou orar somente pela minha situação e da minha família. Mas lá também tem uma família que está precisando das tuas orações. Ali também você deixou uma família precisando das tuas orações. E quantas famílias nós conhecemos que está precisando das nossas orações? Quando você ora pela família de alguém, o Senhor, Ele trabalha na sua família.
Eu peço pela família de Viviane. Deus trabalha na minha família. Viviane pede pela de Yuri. Deus trabalha na família de Viviane. E assim sucessivamente. E assim sucessivamente. Nós não podemos ser egoístas. Tem famílias que precisam de nós, que precisam das nossas orações, dos nossos joelhos dobrados. Por isso que nós, servos de Deus, não podemos estar cansados para orar. Precisamos ter tempo para buscar a face do Senhor. Precisamos ter tempo para dizer a Ele o que nós estamos sentindo, o que nós estamos passando. Mas irmão, Ele sabe, mas Ele também quer ouvir você falar. Ele quer ouvir você dizer, você conversar com Ele. Eu passei um momento na minha vida tão atribulante, que eu não tinha força para orar também não. Eu dizia: Senhor, eu não consigo orar. E eu não conseguia colocar os meus joelhos no chão, meus joelhos. Mas eu não deixava de sentar na minha cama, no meu sofá, de me jogar no chão e chorar e dizer: Senhor, me dá força. Muitas vezes cheguei lá na outra congregação sem forças para orar, sem forças para pegar o microfone e para louvar. Muitas vezes eu dizia: pastor, hoje eu não quero louvar não, porque a minha força estava lá embaixo, pela situação que eu estava passando. Mas nunca deixei de orar, ainda sem forças, ainda dizendo que estava tudo acabado para mim, porque para Deus não estava. Porque quando a gente pensa que está tudo acabado para nós, quando a gente pensa que tudo acabou, aí que vem o renovo de Deus em nossas vidas, a gente não entende. No momento que a gente pensa que nada vai acontecer, é onde mais acontece. Por isso que você não pode cessar de orar. Você não pode cessar de clamar. O nosso objetivo diante de Deus é conseguir vitórias, não é? Mas para a gente conseguir vitória, você precisa buscar pela sua vitória. E como é que você vai buscar pela sua vitória? Se encostando na oração dos outros? Ou deixando os outros orar por você e você se encostar cá? Não. Você precisa orar por você e pela sua vitória que você quer. Porque quem sabe o que você quer é você, não sou eu. Quem sabe o que você precisa é você, não sou eu. Eu posso te ajudar, mas a maior parte tem que ser sua. Eu posso orar, botar meu joelho, pagar meu preço junto com você. Mas o maior preço quem precisa pagar é você. O maior preço que precisa pagar pela sua família é você. Se Esther não entrasse naquele momento para pagar o preço pelo aquele povo, pelo tio dela, ela não tinha conseguido a sua vitória para o seu povo e para ela e para o seu tio. Ela não tinha conseguido tirar Mardoqueu da forca. Se ela não fosse sábia, ela não tinha conseguido chegar no seu objetivo que Deus queria. Não foi ela que quis, não. Então que nesta noite você possa ter um objetivo na sua vida, para a sua família, para a sua história. Porque muitas vezes a gente fica sem objetivos. E nós precisamos. Eu não sei qual é o objetivo que eu quero. Busque do Senhor que Ele vai te mostrar o que é. Eu não sei o que é que eu preciso. Busque do Senhor que Ele vai te dizer o que é que você precisa. Eu não sei o que é que Deus quer comigo. Busque do Senhor que Ele vai te mostrar o que você precisa. O meu contexto foi todo tirado. Tudo que eu estudei tanto ontem, tudo que eu escrevi tanto ontem, foi todo tirado. Mas eu tenho certeza que nesta noite você vai aprender, ou vai voltar a orar mais, a buscar mais pela sua família, a buscar mais por você. Eu tenho certeza disso. Que você vai aprender, ou vai voltar a guerrear pelos teus. E não se esqueça que o seu vizinho também precisa de você. Que tem famílias que também precisam das tuas orações.
Nunca cesse de orar. Nunca cesse de clamar. Nunca cesse de buscar. Porque o Senhor, Ele está de prontidão para te dar vitória e para responder as tuas orações. Até aqui me ajudou o Senhor.